Cada vez mais chineses vêm abrindo contas em corretoras e participando mais do mercado, da bolsa de valores local, criando uma mega liquidez doméstica. E isso vem chamando bastante a atenção dos mercados, porque isso pode influenciar toda a liquidez global, inclusive do próprio Banco Central da China. E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, primeiramente, é interessante a gente recapitular um pouquinho a situação da própria China em relação à preocupação de deflação dentro da economia. Então, isso já é algo que veio sendo discutido em todas as reuniões do Politburo, inclusive todos os planejamentos feitos naquelas reuniões que discutem os próximos 5 anos, né, que a gente chama de Third Plenum, Fourth Plenum, né, que teve agora recentemente, e o Xi Jinping deixou bastante claro, nós vamos dar suporte à economia doméstica. Né? Então você tem toda a questão em relação à questão fabril, né, e também das importações e exportações, mas agora o foco é bastante no consumo doméstico. E houve uma série de pacotes de estímulos que agora parece que está criando uma liquidez adicional que está indo para os mercados das bolsas de valores. Só que aqui você percebe agora que os juros vinham despencando na China, justamente para refletir a expectativa de tanto de crescimento menor, como também de uma inflação menor. No caso da China, em muitos serviços, em muitos produtos específicos, principalmente depois ali da guerra tarifária, você teve que redirecionar para dentro da economia doméstica, só que os preços não são mais os mesmos. Então você acaba entrando ali meio que num Game of Thrones, assim, onde você precisa cortar os preços para adaptar aquele produto o máximo possível ou enviar para outros lugares. Então isso também criou mais uma onda que fez com que muitos investidores acabassem indo para bonds. E isso veio fazendo principalmente o de 2 anos, mas também o de 10 anos cair. Só que agora você está vendo um movimento contrário. Então essa tendência está perto de mudar, né? Você está vendo aqui o gráfico beijar aqui a linha dos 200 dias. Na média de 200 dias, isso já pode mudar bastante a tendência a partir de agora. E um número cada vez maior de chineses está participando dos mercados, fazendo com que as bolsas chinesas venham subindo bastante, principalmente ali depois do final de 2024 para 2025, com exceção do Liberation Day, né, que afetou o mundo inteiro, mas agora você vê um movimento maior. Só que esse dinheiro não vem necessariamente do exterior, você tem até um investimento que vem saindo ultimamente do investimento direto. Isso aqui são chineses comprando a bolsa, principalmente. E é um movimento bastante interessante porque é o resultado de programas de liquidez injetando cada vez mais. Inclusive, eu venho falando, né, eu já tenho artigos que eu já falei no meu Substack sobre toda a questão da guerra que está sendo feita agora, né? A própria China quer tentar internacionalizar cada vez mais o seu sistema financeiro, lançando a sua própria stablecoin para seguir ali um pouco do Genius Act nos Estados Unidos e os desejos da Europa de fazer a sua moeda também, o euro digital. E você pode acompanhar aqui no meu Substack também. E para as pessoas, né, que gostam desse assunto, mas que querem saber o que eu faço com os meus investimentos, eu também publiquei um portfólio OmniMacro, onde você pode ver todos os resultados de forma gratuita, né? Então nesse exato momento nós estamos ali em volta dos 11% e membros podem acompanhar todos os movimentos que eu fizer nessa carteira para você se colocar no lugar do risco baseado nas análises macro, né? Uma coisa de longo prazo. Então todos os links na descrição abaixo. E agora também, a pedidos, eu disponibilizei a gravação da minha última masterclass que eu fiz ali, onde eu falei com as pessoas sobre todo o contexto de desglobalização que nós estamos vivendo agora. E você pode assistir a aula gratuita também aqui no no link da descrição abaixo. Então, vamos lá. Um tema que é muito importante a gente ver, que está ajudando bastante essa liquidez chinesa, é o DXY baixo, que é a força do dólar. Então o dólar, ele vem gerando um alívio para o resto do mundo, facilitando, né? Como eu digo para as pessoas aqui você cria uma preocupação em relação ao dólar, mas na verdade é uma excelente notícia se você tem dívidas em dólares e precisa servi-las. Então os dólares estão mais disponíveis para fazer a economia girar. Então isso traz um certo alívio, inclusive para o próprio yuan, que está ali no seu 7,17. Então está muito bom, ficando ali bastante sob controle, principalmente onde a China tem um controle bastante forte, né, do seu capital interno e usa ali Hong Kong para poder se comunicar com o capital externo. Então o mais interessante aqui é que nós estamos vendo o crescimento da bolsa chinesa, ele tem que ser visto com a lente
oposta do que você vê numa análise ocidental, né? Talvez um dos grandes comentários que eu mais ouço aqui é: você não pode avaliar a China com as lentes macroeconômicas ocidentais. Por quê? Porque quando você está pensando na bolsa em si, desculpa, acabei colocando os bonds aqui, a bolsa chinesa, pronto, a bolsa chinesa, ela é um reflexo de 10% da população. Então está aumentando, mas ainda é muito pouco. Agora, os americanos participam muito mais, inclusive com as suas próprias aposentadorias, os 401ks. A China não trabalha dessa forma. Então você tem ali um foco muito grande, primeiro na área fabril, então você foca principalmente ali para baixar os preços para o consumidor e não necessariamente para os shareholders, né, para os investidores. Então, como o, entre aspas, capitalismo que se cria lá, inclusive o próprio Louis Gave, que é um analista que eu gosto muito de seguir, ele fala que existe ali jogos vorazes, né, o Hunger Games dentro da China, onde você tem silos dentro de cada província, onde ali eles criam um livre mercado ali dentro, mas baseado no setor que a China quer crescer. Então a decisão vem de cima do Politburo, mas ela descentraliza para que cada uma das províncias faça as melhores empresas, e a maioria delas vai quebrar e vai sobrar as melhores, que vão ser depois financiadas pelo governo. Então você tem um financiamento local muito grande, criação de crédito muito grande e a baixa dos preços dessa forma. Só que depois que você tem esses estímulos, o excedente vai para a bolsa. Nos Estados Unidos, segundo a análise dele, é justamente o contrário. Você acaba focando mais na bolsa para garantir que ela mantenha as aposentadorias de pé, e agora você não tem tanto a economia real. E é exatamente isso que está sendo tentado, pelo menos, né, na administração atual do Trump, de mudar tudo isso. Só que isso cria uma série de mudanças radicais pela forma que o mercado se estruturou. Então vai ser muito interessante ver, né, como os dois países vão tentando tirar ali as suas falhas, né, e fazer o que é bom e tentar cobrir as partes no qual está faltando para a economia deles. É como se fosse uma corrida. E a China agora está se aventurando cada vez mais nessa parte da bolsa para tentar ter uma certa reserva de valor, né, principalmente quando você tem um estímulo que está sendo usado cada vez mais. Só que esse estímulo, ele mostra, inclusive segundo o artigo aqui do Cross Border Capital, que é do Michael Howe, que eu recomendo fortemente, esse aqui é o Substack dele, que chama Capital Wars, vale muito a pena. Ele fala que nós estamos com uma liquidez agora que está meio estagnada. Então a China ela tá contribuindo para a liquidez global, só que vem contribuindo cada vez menos e agora deu uma guinada. E para isso vai exigir que você tenha uma boa injeção de capital. E isso promete criar uma grande injeção de capital dentro dos mercados chineses, né? E isso vai afetar o resto do mundo, porque você cria aquele risk on, né? Você volta para os mercados subindo, então você tem a Europa subindo, você tem a China subindo, você tem os Estados Unidos subindo na SP 500, então nem aquela narrativa de rotação, né, saia dos Estados Unidos e vá para o resto do mundo, ela está um pouco composta, não é tudo ao mesmo tempo. Então nós temos uma liquidez abundante, só que a China está fazendo de uma forma diferente dos outros. E por que as pessoas estão focadas cada vez mais na bolsa? Você exige um prêmio de risco maior para comprar os bonds chineses. É por isso que você vê os juros de 10 anos que estão subindo. Você me desculpe pela minha voz, que eu estou extremamente gripado, assim, com febre, né? Nem estou com a câmera tão grande assim, mas a gente precisa fazer o show continuar. Então você vê essa dinâmica, que é bem diferente da dinâmica europeia. Então, apesar de você olhar o mesmo movimento acontecendo, por exemplo, na França, você vê isso acontecendo no Japão, etc. Aqui ele mostra o term premium, ou seja, aquele juro a mais que você precisa para poder deter um título francês, esse é pelo motivo errado. Esse é pelo motivo de gastos públicos totalmente descontrolados. A França está realmente num dos piores momentos. A economia está desgringolando. A própria Alemanha está também num caminho bastante parecido, e isso também cria o term premium, mas não é isso que está acontecendo na China. Então, na China, você está com uma perspectiva de risk on. Nós estamos indo no mercado e agora o governo é obrigado a pagar um pouco mais para querer captar aquele fundo que agora o chinês já está mais propenso a ir. Então isso é bastante interessante, porque significa que a liquidez está começando a entrar
nos mercados, e isso traz, né, uma segunda análise dele, uma questão risk on. Então isso permite que os mercados se perpetuem, porque a China é o segundo maior pilar, é a segunda maior economia do mundo e um dos maiores pilares de geração de liquidez ao redor do mundo. Isso ajuda, inclusive, ativos como Bitcoin, a própria Bolsa Americana, por incrível que pareça, né, via Ilhas Caimã. Inclusive, eu falo bastante isso, como que isso acontece, como se compram títulos via offshore, né? A China faz isso, o Japão faz isso, a Europa faz isso, tem toda uma questão de imposto, inclusive via Hong Kong. Então, tudo isso eu explico no Substack também, no link. Mas é muito interessante nós vermos isso, porque isso determina o quanto que um bull market mundial vai se mantendo, porque alguns países retraem, outros países expandem. E a expansão pode vir de fora e de dentro. Então, realmente, eu acho fascinante, né? Não sei, quem assiste aqui, se você está até agora aqui, você é tão fascinado quanto eu. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas essa mudança está sendo cada vez mais interessante e deixa ali o mercado de capitais talvez com o potencial gigantesco de você ter milhões de outros participantes que façam com que a China entre cada vez mais nesses mercados globais.